Bem-vindo, amigos, ao 21º vídeo do canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje nós vamos falar a respeito da historiografia dos livros que nós temos que falam, que contam a nossa história. Os livros são importantes fontes. Historiadores que vieram antes escreveram sobre o assunto e a gente consulta esses autores para formular as novas ideias, as nossas ideias da história local, da história de um episódio ou de uma região. Muitas pessoas me perguntam, olha, como é que você tem todas essas informações? Pesquisa, muita pesquisa, pesquisa em fontes primárias, em documentos, entrevista com pessoas que viveram no passado, contando as suas memórias, documentos, filmes e livros de historiadores. É sobre esses livros, os livros mais importantes que nós temos à disposição sobre a nossa história local, que nós faremos esse vídeo hoje. Dentro dos historiadores que falaram, que escreveram sobre Ibiraçu e João Neiva e região, nós temos um importante historiador, muito conhecido na cidade de Ibiraçu, o professor Nasceu de Paiva Filho. O professor Nasceu de Paiva Filho chegou para trabalhar no IBGE em Ibiraçu em 1953 e viveu ali até morrer em 1995. Durante esse período ele se interessou pela história local, pela história da cidade, pela história da imigração italiana e escreveu artigos, escreveu alguns textos sobre a cidade. Dos livros que ele deixou alguns livros, alguns mais de caráter pessoal, mais de caráter literário, mas dos livros que ele deixou, o mais importante, que é um livro que se pode considerar um livro historiográfico, é este livro que eu tenho uma cópia aqui, chama Homens que Fizeram Ibiraçu. E eu acho que o título poderia ser Homens que Fizeram Ibiraçu e João Neiva, porque tem muitos personagens históricos de João Neiva, porque o município de Ibiraçu e João Neiva era o mesmo município, né? Antes da emancipação de João Neiva em 1988. O livro do professor Nasceu, na verdade, é um livro de biografias. O professor Nasceu escreve a biografia de 80 e poucos personagens da nossa história, desde lá dos primórdios da imigração italiana até os últimos dias da vida dele, ali por volta do final da década de 80, de 1980. Muito bem, ele faz algumas biografias mais extensas, conforme a importância que ele dava ao personagem, e algumas biografias mais curtinhas, apenas alguns dados biográficos dos personagens que ele, acho que considerava um pouco menores, né? Então nós temos, por exemplo, uma extensa biografia do general Aristide Armínio Guaraná, que foi o fundador aí do município de Ibiraçu, né, que assentou os imigrantes italianos, e temos outras biografias bem menorzinhas. É um livro que eu consulto muito, é um livro muito importante, apesar de algumas falhas, né? Todo mundo tem falha e o livro tem algumas falhas. Uma das graves falhas do livro é que ele não tem referência, ele não tem referenciamento, ele não especifica fontes, ele fala de fontes muito genéricas, né? Não tem fontes muito precisas indicadas pelo autor. Mas é um livro muito importante, é um livro que marca a vida do professor Nasceu como historiador e que me dá muitos elementos e deve dar às pessoas que lerem muitos elementos para entender a história do município de Ibiraçu e de João Neiva agora, né? Muitos personagens de João Neiva ele põe no livro. Um outro problema do livro, que eu acho um probleminha, é que ele tem um enfoque um pouco pessoal sobre os personagens. Ele realça alguns amigos, mas isso é próprio mesmo do gênero humano, né? A gente destacar mais as pessoas com quem a gente tem mais afinidade. Muito bem, então
para a leitura, entendimento, a pesquisa da história de Ibiraçu, Homens que Fizeram Ibiraçu, do professor Nasceu de Paiva Filho. Bom, um outro historiador muito importante, muito importante para Ibiraçu, para a região de João Neiva e Ibiraçu, é o professor Busato, Luiz Busato. Luiz Busato nasceu ali perto de Barra do Triunfo, na região ali de Accioli, e era formado e professor de letras na UFES, na Universidade do Espírito Santo, também deu aula há algum tempo na Faculdade de Filosofia de Colatina, e ele também se interessou por essa questão histórica. Lembrando que ele se especializou mais na questão da imigração italiana. São vários artigos que o professor publicou na revista do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, né? Tinha uma revista e ele publicou vários artigos ali. Eu consulto muito esses artigos, eu tenho algumas cópias aqui comigo, eu consulto muito esses artigos. Tem também um grande artigo do professor Busato, que ele escreveu na ocasião em que Ibiraçu completou 100 anos de colonização italiana, em 1977. Foi um artigo publicado nos jornais da capital. Eu tenho um publicado na Gazeta, eu acho que só foi publicado na Gazeta, ou não sei se foi em outros veículos de comunicação. E é um artigo muito bom, muito bem pesquisado, com as fontes precisas. O professor Busato era um grande historiador, que ele ainda está vivo, né? Ele ainda é vivo. A última vez que eu tive notícia dele, ele morava em Santa Teresa, estava para mudar, não sei se mudou. Infelizmente ele teve um problema de saúde e está com a memória um pouco prejudicada, né? Tem 80 e poucos anos. E o professor Busato escreveu um livro magnífico, muito bom, assim com um pouco de cunho pessoal, falando um pouco das famílias italianas dele, que é este livro aqui, Nomes e Raízes Italianas, né? Esse livro do professor Busato, muito bem encadernado, muito bem diagramado, muito bem editado, tem também muito da história do município de Ibiraçu, sobretudo da região dele, de Accioli e Barra do Triunfo. É um livro também muito recomendado para se estudar a história de Ibiraçu, e o professor Busato, com seus artigos que ele publicou na revista do Instituto Histórico, é também uma fonte muito importante para quem estuda e para quem quer entender a história do nosso município. Um outro historiador muito importante, nosso conterrâneo também, nascido em Accioli, é o Lucílio da Rocha Ribeiro. Lucílio é meu ídolo. Ele tem uma história parecida comigo, né? Ele se aposentou da Vale do Rio Doce, ele era ferroviário da Vale do Rio Doce, ele se aposentou lá no início dos anos 80, e aí ele resolveu estudar História, fez uma faculdade de História, e depois ele empreendeu uma pesquisa imensa sobre a história da nossa região, do nosso município, da nossa cidade. E ele deixou uma obra também vasta, né? Além de outros livros contando história de imigração em Colatina, em outros locais do Espírito Santo, ele deixou para Ibiraçu alguns livros. Esse eu considero o mais importante, Subsídios, a história da imigração italiana nos municípios de Ibiraçu e João Neiva. É um livrozinho simples, mas com conteúdo fantástico. Acho que todos deveriam ler este livro do historiador Lucílio da Rocha Ribeiro. Mas ele escreveu outros importantes também. Essa aqui é um livro sobre a ferrovia, Pequena Contribuição à História da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que ele escreveu com o patrocínio da Vale do Rio Doce, para a Vale do Rio Doce e para o público em geral. É um livro muito bom, muito interessante, contando a história da passagem da ferrovia por nosso município e toda a história da ferrovia. Um outro livro que ele escreveu, que eu não tenho o original, mas tem uma cópia, é esse aqui, João Neiva, Origem e Desenvolvimento,
a contribuição da Estrada de Ferro Vitória Minas. Esse livro, sobre João Neiva mais especificamente, é muito importante também para quem estiver estudando a história do nosso município. Então, Lucílio da Rocha Ribeiro, ele nasceu em Accioli no final dos anos 20, início dos anos 30, ele está com 90 e poucos anos, não tem a data precisa de nascimento dele, ele está ainda vivo, é meu ídolo, foi um grande pesquisador, um incansável pesquisador, numa época de pesquisa difícil, que não tinha internet, e ele passou muitos dias pesquisando, muitos meses pesquisando no Arquivo Público do Espírito Santo, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e escreveu essas obras fantásticas e que é necessário a gente entender, a gente ler para entender mesmo a história do nosso município. Um outro livro que eu consulto, que eu tenho como uma bíblia da história e que eu consulto muito, muito, já li ele algumas vezes, umas 2, 3 vezes, se contar todas as partes dele que eu li depois, que li todo, é este livro aqui, do sociólogo historiador italiano, trentino, lá de Trento, Renzo Maria Grosselli. Colônias Imperiais na Terra do Café. Ele fala sobre a colonização italiana em todo o território do Espírito Santo. Ele tem outras obras falando da colonização italiana no sul do país. E nesse livro grossão aqui, ele fala sobre a colonização no estado italiano, no estado do Espírito Santo, e muitas das vezes, em muitas partes, em um capítulo à parte, ele fala sobre a colonização da nossa região ali, de Ibiraçu, da formação do núcleo Condideu. Renzo Grosselli é um historiador moderno, esse é um livro já publicado mais recentemente, ele tem uma visão um pouco diferente dos outros historiadores que eu falei anteriormente, ele tem a visão dos historiadores, ele tem a visão do ponto de vista dos italianos, o que é muito importante para a compreensão do fenômeno da imigração italiana, e é uma leitura obrigatória para quem quer entender a formação do nosso povo e entender a nossa história. Então, Colônias Imperiais na Terra do Café, do sociólogo historiador italiano Renzo Maria Grosselli, obra necessária para quem quer saber sobre a história da nossa região. Essa edição foi feita nas edições técnicas do Senado Federal, foi até uma iniciativa do senador Gerson Camata. Acho que ela pode ser encontrada pela internet no site do Senado Federal e nas edições técnicas. E é possível a pessoa comprar pelo site do Senado. Lógico que essas são as obras mais específicas sobre a história da nossa região, do nosso município e região. Para se entender melhor a história de forma geral, estou sempre procurando outros livros da história do Espírito Santo, da história do Brasil, da história da imigração italiana, da história política brasileira, enfim. Estou sempre estudando em vários outros livros, e muitos outros livros. De Aracruz, que é a nossa cidade vizinha, e da onde nós viemos, porque Ibiraçu surge a partir de Santa Cruz, que depois virou o município de Aracruz. Ibiraçu é filho, então, de Aracruz. Então, de Aracruz eu tenho alguns autores, alguns livros, né? Então vou falar do livro de um amigo, de um grande amigo, que eu nem conheço pessoalmente, é amigo só da internet, que é o Geraldo Magela de Araújo, né? Ele foi o organizador deste livro aqui, que é um conjunto de artigos achado em um jornal do Espírito Santo, de Vitória, no ano de 1882, ele recolheu esses artigos sobre Santa Cruz.
Então fala de Santa Cruz antes da chegada dos imigrantes italianos para Ibiraçu. Outros dois autores importantes que eu cito de Aracruz, um outro grande amigo, esse sim eu conheço pessoalmente, já estive com ele muitas vezes, Maurilém de Paula Cruz. Ele escreveu um livro muito bom, muito interessante, chamado Sobre a História de Aracruz, Faça-se Aracruz. E um outro livro que nós temos é do professor José Maria Coutinho, né, que chama-se Uma História do Povo de Aracruz. É muito interessante esse livro, é um livro escrito em 2 volumes, do professor José Maria Coutinho. Esses livros que falam de Aracruz também falam muito da história de Ibiraçu, porque nós surgimos de Aracruz. Então, com isso eu me despeço dos amigos, espero que tenha contribuído para que os amigos interessados possam consultar uma historiografia da nossa região, e agradeço a audiência, agradeço a paciência de todos com os meus vídeos, peço a todos que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem o vídeo com os amigos. Muito obrigado.